Arritmia cardíaca. Eu sei que esse é um tema que lhe gera muita preocupação e muita ansiedade. Mas a verdade é, todos nós temos arritmia. A grande questão que você tem que saber é, será que essa sua arritmia merece toda essa preocupação que você está tendo com ela? Claro que não! Claro que sim! Claro que não! Então nesse vídeo eu vou dar uma passada em praticamente todos os tipos de arritmia que você precisa saber e vou mostrar aquelas que realmente merecem sua atenção. Então se você tem arritmia, fica aqui comigo. E para facilitar seu entendimento, eu separei as arritmias em 4 grupos. O primeiro que eu vou falar para vocês são arritmias do tipo ventricular, aquelas que aparecem na parte de baixo do coração. E aqui eu vou separar 3 arritmias que eu acho importante. A primeira, taquicardia ventricular. Essas taquicardias ventriculares são arritmias que são formadas na parte de baixo do coração. O que você vai sentir? Palpitações, pode dar tontura, porque se essa arritmia for muito rápida, pode até mesmo dificultar a chegada de sangue no seu cérebro, e aí o cérebro não irriga, não recebe oxigênio e você pode começar a ter sintomas. Inclusive, isso aí pode até levar a uma parada cardíaca. A segunda dela é a fibrilação ventricular. Aqui o ritmo já é totalmente caótico. Lá na taquicardia ventricular ainda tinha um ritmo organizado, o coração batia no ritmo certo, não dá tanto sintoma na maioria das vezes, principalmente se elas forem arritmias do tipo não sustentada. Agora, fibrilação ventricular, aí meu amigo, o coração não consegue bombear sangue. O coração ele deixa de contrair, por mais que ele na taquicardia ventricular, ele está contraindo rápido, mas está contraindo. Na fibrilação ventricular, ele não contrai, ele só treme. Ora, se o coração só treme, ele não tem força para fazer o sangue circular e aí, rapidamente, isso pode evoluir para uma parada cardíaca e morte. Então, essa é uma arritmia, uma das mais perigosas. Qualquer médico, por mais experiente que seja, quando vê uma arritmia dessa daí, a perna dele treme. Ai, misericórdia! E a terceira arritmia que eu estou separando aqui para vocês é do tipo taquicardia ventricular polimórfica. E essa daí, ela tem até um nome específico, ela é chamada de torsade de Ponte. Ou, se você quiser um nome mais bonitinho, você pode chamar ela de torsade de Ponte. Mas, tirando a brincadeira aqui à parte, essa arritmia, ela é potencialmente letal. O médico tem que resolver isso de forma muito rápida. Se o médico não intervir rapidamente nesse tipo de arritmia, ela pode levar lá para fibrilação ventricular que eu acabei de falar para você. É um tipo de arritmia maligna, o alto potencial de levar à morte da pessoa. Agora vamos para o segundo grupo, o grupo das arritmias do tipo supraventriculares. São aquelas arritmias que são formadas na parte de cima do seu coração. E aqui eu quero separar 2 em particular. A primeira é óbvio, é uma das que mais preocupa ali o cardiologista, que é a fibrilação atrial. Lembra que eu falei da fibrilação ventricular? Que a parte de baixo do coração ele não contrai, ele só treme? Na fibrilação atrial acontece a mesma coisa, o coração ele deixa de contrair e ele fica só fibrilando, só tremendo. E o risco daí, apesar de não ter um risco de morte na hora imediata, que nem da fibrilação ventricular, o risco é não deixar o sangue circular, formar um coágulo, esse coágulo sair do seu coração e para o cérebro e você ganhe um AVC. Esse é o grande risco, além de que dá palpitação e em alguns casos o paciente pode evoluir com um quadro típico de insuficiência cardíaca. E a segunda que eu separei aqui para você é uma taquicardia supraventricular incessante. Entenda uma coisa, taquicardia supraventricular é uma coisa que a gente pega com muita frequência no holter. Pessoas totalmente saudáveis têm taquicardias supraventriculares, desde que elas sejam não sustentadas. O que é uma taquicardia ventricular? O que é uma taquicardia supraventricular? E também a ventricular não sustentada. É aquela arritmia em que ela tem uma duração menor do que 30 segundos. Essas que duram menos de 30 segundos, tranquilo, mas eu não estou falando dessas. Eu estou falando daquelas arritmias que duram mais do que 30 segundos e aquelas arritmias que são muito frequentes. A gente pega o holter com vários e vários episódios de taquicardias supraventriculares. Mesmo aquelas que não são tão demoradas, que duram mais de 30 segundos, mas elas são muito frequentes.
Essas arritmias, elas têm o potencial de danificar seu coração. A gente sabe que pessoas que têm esse tipo de taquicardia provavelmente têm uma alteração no coração que facilita ela descambar para uma fibrilação atrial. E aí, fibrilação atrial, eu já falei para vocês. Fora os sintomas que vai dar, dá muita palpitação, dá um mal-estar, o paciente sente como se o coração estivesse batendo aqui na garganta. É uma situação mesmo bem ruim. Assim. Agora vamos para o nosso terceiro tipo de arritmia, que eu vou falar aqui hoje para vocês, que são as bradiarritmias. Brad quer dizer é o coração batendo lento. E dentro das bradiarritmias eu quero separar duas em especial. A primeira, óbvio, é uma das que mais preocupa, que é o bloqueio atrioventricular de terceiro grau, ou chamado também bloqueio atrioventricular total, ou para os mais íntimos, nós cardiologistas, a gente chama de BAVT. Esse é um tipo de arritmia que o próprio nome já está falando, é bloqueio atrioventricular total. Não existe comunicação, o átrio bate de um jeito, o ventrículo bate de outro, é tudo desorganizado. E isso aí pode levar a uma diminuição tão brusca do batimento cardíaco que pode faltar sangue para o cérebro e a pessoa desmaiar. Doutor Cota, isso aí não pode levar a uma parada cardíaca, a pessoa morrer de parada cardíaca? E por incrível que pareça, não. A gente sabe que o BAVT, ele aumenta a morbidade, quer dizer, aumenta as complicações, quedas, fraturas, mas não aumenta a mortalidade. Olha só que interessante. A gente coloca o marca-passo para o paciente ter uma vida, uma qualidade de vida. Não é para salvar a vida dele. A maioria das pessoas chegam aqui comigo com bloqueio atrioventricular total, dizem para mim que o coração estava parando de bater. Não, o coração não ia parar. Ia dar muita complicação, com certeza ia procurar um médico para resolver esse problema. E a segunda bradicardia que eu separei aqui desse grupo seria a bradicardia sinusal severa. E veja, não é qualquer bradicardia. Não é porque o seu coração bateu 46 vezes por minuto que isso vai ser um problema para você. Não, eu estou falando de bradicardia sintomática. É aquele paciente em que a bateria do coração, que a gente chama de nó sinusal, está com seus dias contados. Sabe quando a bateria do celular está uma bateria já viciada, que não funciona mais, não está dando conta do recado? Pois é, isso aí acontece muito com pacientes idosos, que a gente chama de doença do nó sinusal, devido ao processo de envelhecimento. Então, o coração já não consegue bater do jeito que tem que bater, e aí o coração bate tão lento e não consegue fazer o sangue circular. E olha que existe a chance de isso até acontecer por conta de uso de medicamentos. Beta-bloqueadores, atenolol, propanolol, metoprolol podem induzir a isso. Então a característica principal dessas bradicardias que você tem que ter em mente não é o número, é o sintoma. Mais vale nesse momento o sintoma, porque um atleta de alto rendimento, um maratonista, ele pode ter uma bradicardia de 38 batimentos e para ele está tudo bem, porque para ele isso é o suficiente. Então guarda bem isso, o dado mais importante é sintoma. Tá bom. E o quarto grupo eu vou deixar aqui 4 tipos de arritmias que eu não vou entrar muito em detalhe porque é um assunto muito específico, é uma coisa mais rara, mas é importante você saber porque isso existe e dá para detectar isso no eletro. Então a primeira arritmia é do tipo síndrome do QT longo. Essa é uma das mais comuns, essa aí te pega com uma relativa frequência aí. A gente sabe que esse tipo de arritmia chamada de QT longo, que você não vai sentir sintoma nenhum, só o fato do seu QT tá longo. Vou deixar aí na tela para você ver o que é o QT longo aí no eletrocardiograma. Só o fato de você ter QT longo não vai dar sintoma nenhum. Mas esse tipo de alteração, esse tipo de arritmia pode levar a um tipo de taquicardia ventricular, uma fibrilação ventricular e aí sim levar à morte. A segunda arritmia desse grupo das arritmias hereditárias é chamada da síndrome do QT curto. Ora, se tem um QT longo, nós temos QT curto. Aí é semelhante, só que agora de vez em o QT fica longo, ficou curto e isso aumenta também o risco de você desenvolver uma fibrilação ventricular e levar à morte. Nós temos aqui também falando sobre a síndrome de Brugada, que é uma alteração bem específica ali no eletro, mas que você tem que saber que o risco é de levar a uma fibrilação ventricular,
que nem acontece na síndrome de QT longo e QT curto, e nós temos também a cardiopatia arritmogênica. Nesse caso, existe uma alteração no ventrículo, principalmente no ventrículo direito, pode acontecer também no ventrículo esquerdo, e também pode acontecer nos dois, e essa arritmia, ela tem potencial de levar à morte súbita da pessoa. Agora, de tudo que eu falei aqui para vocês, sabe o que que interessa? Interessa que você tem que ir no seu médico e perguntar para ele que tipo de arritmia você tem e se essa arritmia vai fazer mal ou não. Porque, como eu expliquei para vocês, todo mundo tem arritmia. Você faz parte faz parte do grupo que tem essas arritmias, essas daí já preocupam. Agora, você tem aquelas extrasístoles supraventriculares isoladas, extrasístoles ventriculares isoladas, mesmo que tenha taquicardia supraventricular, ventricular não sustentada, tem um coração normal, é muito difícil você ter um problema por conta disso. Essas daí sim preocupam e precisam uma intervenção séria ali de um cardiologista. Agora, é claro, se você gostou aqui desse vídeo, eu estou pensando em fazer um próximo vídeo falando para vocês quais são as características que levam à preocupação para quem tem arritmia. Então, se você está interessado, faz o seguinte, dá um like, comenta aí que você tem interesse, aí sim a rede social vai saber que é interessante, compartilhe o vídeo. Se eu perceber que esse vídeo teve um número de visualizações interessante, então eu sei que você está querendo assistir. Aí beleza, eu vou fazer um segundo vídeo falando quais são as características da arritmia que realmente vale a pena você se preocupar para começar um tratamento. É isso, meus amigos. Então, um forte abraço, Deus abençoe todos vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e nos veremos no próximo vídeo.